Seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Chegamos à nossa última aula desse curso, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E nós estamos na lição de número 13. Os dois campos de batalha do crente. Efésios, capítulo 6, do 5 ao 13. Vós, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo a vistas, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não para com os homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso que está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Introdução ao nosso último estudo. A conduta do crente estende-se à vida social, emocional e espiritual. Tratamos em lições anteriores de assuntos como ministério, vida cristã e família. Nesta última lição, estudaremos as relações de trabalho e batalha espiritual. A conduta dos trabalhadores. A conduta dos empregados em relação aos seus patrões. A relação de serviço entre patrão e empregado é, antes de tudo, uma relação de submissão e obediência, pois o empregado precisa do patrão para sua subsistência. Por outro lado, o patrão deve respeito ao empregado porque precisa dele para realizar o seu serviço. Essa relação deve ser natural. Outro fator que deve merecer a nossa apreciação dessa relação é o espiritual. O caráter espiritual tem por objetivo ensinar o crente a que trabalhe com honestidade, procurando cumprir os seus deveres, porque fazendo assim terá a bênção de Deus. Pois a expressão obedecei os vossos senhores segundo a carne significa afirmar que se trata de algo material, terreal, mas a Bíblia declara que assim fazendo é como a Cristo que faz. A expressão com temor e tremor não quer dizer que o empregado deve trabalhar com medo. O sentido é trabalhar com responsabilidade e prontidão. Quando Paulo fala em sinceridade de coração, no versículo 6, significa que o trabalhador crente procura trabalhar com inteireza de coração. Não faz nada que traia essa singeleza, mas faz tudo com boa vontade. Ao procurar agradar o patrão, o crente deve fazê-lo sem trair a sua fé, porque dessa forma está também fazendo a vontade do seu Deus. Servir de boa vontade para com o Senhor. O princípio que rege um bom empregado é trabalhar com fidelidade em quaisquer circunstâncias, na presença ou na ausência do patrão, como o texto afirma, não servindo a vistas, servindo de boa vontade. Mesmo que não gostemos muito do trabalho que fazemos, se somos submissos, devemos fazê-lo de boa vontade. Nossa fidelidade aqui, na terra, nas coisas justas desta vida, nos tornam aptos para recebermos a recompensa do Senhor. A conduta dos patrões em relação aos seus empregados. Os direitos e privilégios, tanto do patrão como do empregado, possuem características próprias. Em relação à conduta dos patrões, a Bíblia destaca aqui três coisas. Reciprocidade. O que é reciprocidade? É aquilo que é válido em matéria de valor para duas pessoas. Se o servo faz como ao Senhor e se serve de coração sincero e de boa vontade, se serve procurando fazer a vontade de Deus, a Bíblia então ordena aos patrões: e vós, senhores,
fazei o mesmo para com eles. Respeito. O crente verdadeiro ama Cristo e respeita as pessoas. Dignidade e respeito devem reger as mentes, tanto dos patrões como dos empregados. Todo patrão tem o direito de exigir boa prestação de serviço de seus empregados. Porém, isso não significa tratamento perverso e desumano. Toda forma de intimidação é prejudicial para ambas as partes. O respeito deve ser mútuo. Igualdade. É lamentável que entre os crentes ainda haja discriminação social, racial, cultural e religiosa. A melhor forma de conduzirmos todas as pessoas da terra de Jesus Cristo como Salvador e Senhor é mostrá-las que Cristo morreu por todos. No entanto, no campo do trabalho, existem categorias distintas da atividade e responsabilidade, e as pessoas que assumem essa posição dentro de uma empresa naturalmente recebem aquilo que é justo à oposição e à atividade que fazem. Isso não é discriminação. A conduta do crente na batalha espiritual. A partir do versículo 10, a Bíblia discorre sobre a batalha espiritual inevitável do crente contra as forças do mal. Queiramos ou não, a partir da queda do homem por seu pecado no Éden, iniciou-se uma batalha. Gênesis 3,15 indica a causa e a razão dessa batalha, que começou na inimizade declarada entre a antiga serpente, o diabo, e a semente da mulher, Jesus. O cumprimento desse conflito cósmico teve o seu clímax no Calvário, quando Jesus declarou a derrota de Satanás. Só podemos enfrentar e vencer essa batalha usando as armas espirituais providas por Deus, relatadas aqui no texto bíblico. É preciso estar preparado para esta batalha espiritual mediante os três elementos ensinados nos versículos 10 e 11. Fortalecimento, versículo 10. Na batalha espiritual, só estão aptos para participar dela os que pertencem ao Senhor. Por isso, o apóstolo diz: Irmãos meus, não se trata de um mero fortalecimento físico ou intelectual, mas é um fortalecimento na força de seu poder. Em outras palavras, nenhum crente entra nesta batalha com armas materiais ou físicas. É preciso estar cheio do poder do Espírito Santo. Conhecimento. O leitor perguntaria: o que tem a ver conhecimento com a armadura? Para termos a armadura de Deus, precisamos conhecer todo o equipamento dessa guerra espiritual. Precisamos estar revestidos da armadura de Deus, a sua panopla, isto é, ter todas as armas necessárias para um combate. A armadura espiritual incompleta torna o crente vulnerável aos ataques satânicos. Treinamento. Um soldado precisa ser forte, conhecer e treinar o suficiente para entrar na batalha. A Igreja de Cristo é o quartel-general, onde os soldados são equipados e preparados. Somos treinados através do ensino sadio da palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 16 e 17. O campo de batalha espiritual. Toda batalha tem seu campo de ação e envolve vários aspectos bélicos, tais como o lugar, o inimigo, a estratégia e as armas de ataque e de defesa. O lugar do combate dessa batalha, versículo 12. O local não se limita a alguma área geográfica e terrena, mas abrange todo e qualquer lugar onde o reino de Deus esteja. Onde estiver um crente fiel, ali se torna um campo de batalha. Paulo diz que não temos de lutar contra a carne e o sangue. É uma expressão que denota o tipo de batalha. Não é humana, de homens contra outros homens, mas é luta espiritual contra inimigos espirituais. Adiante, o apóstolo Paulo especifica que essa batalha ocorre nos lugares celestiais ou regiões celestiais. Esta expressão refere-se a uma posição espiritual elevada, uma conquista de todo crente verdadeiro. Os inimigos da batalha. Temos duas citações especiais que identificam o nosso inimigo: o diabo, versículo 11, e as hostes espirituais da maldade, versículo 12. Quem é o diabo? Leia Ezequiel 28, 12 e 17, João 12, 31, 2 Coríntios 4, 4. As hostes espirituais da maldade incluem principados, potestades e príncipes das trevas deste século. São classes de demônios, isto é, anjos caídos,
que realizam tarefas sob o comando de Satanás, o chefe, em várias áreas de atividades da vida humana. As armas espirituais para a batalha. Paulo serviu-se da figura das armas do soldado romano de sua época. Ele diz o cinto da verdade no versículo 14. Servia para prender a couraça do soldado. A verdade é a representação de tudo que somos. Nossos vestidos de guerra são seguros com a verdade. Segundo, a couraça da justiça, uma arma defensiva de proteção para o peito. A justiça une-se à verdade, e elas podem ser notadas pelos inimigos. E a justiça aqui se refere à justiça da palavra de Deus. Não é qualquer justiça, nem a justiça própria do ser humano. Terceiro, calçados da preparação do evangelho, versículo 15, os quais são importantes no campo de batalha. Quarto, o escudo da fé, versículo 16, uma arma defensiva que fica presa no braço e impede que os dardos do inimigo alcancem o corpo do soldado. E 5, o capacete da salvação. Servia para proteger a cabeça. A nossa salvação é o nosso capacete que protege a nossa cabeça. E sexto, a espada do Espírito, uma arma ofensiva que deve estar sempre na mão e na mente de cada crente. E essa espada é a palavra. A provisão para a batalha. A oração. A maior provisão do crente. A palavra nos alerta que devemos orar em todo o tempo, não dando lugar nem trégua ao diabo. O crente deve orar incessantemente. Devemos orar com súplicas no Espírito Santo. Concluindo a nossa lição. No capítulo 6, 21 a 24, Paulo dá as suas saudações finais aos Efésios e espera que todos os fiéis cresçam na presença de Deus. Da mesma forma, espera-se que os crentes na atualidade sejam vencedores no Senhor até o dia em que nós receberemos a coroa da vitória. Questionário. Qual versículo fala sobre o lado espiritual da relação entre empregado e patrão? O que Paulo quis se referir com a expressão com temor e tremor no versículo 5? Quais as 3 características da conduta dos patrões? Quais os 3 elementos da preparação para a batalha espiritual? O apóstolo Paulo se utilizou de uma figura para ensinar sobre as armas espirituais. Por fim, não deixe de ler a carta, não esqueça de ler os demais textos bíblicos para você ter uma maior compreensão da Bíblia e dos estudos e que Jesus abençoe a sua vida. Espero que tenha gostado dessa série de estudos bíblicos e que o Senhor abençoe grandemente a sua vida.